Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Wilbert e você está na Escola Bíblica Especial. Que alegria poder novamente me dirigir a vocês. Nosso objetivo é promover a palavra do Senhor, é fazer uma reflexão à luz das Escrituras, nos baseando na série de lições bíblicas da Igreja Adventista da Promessa. A Igreja Adventista da Promessa tem uma ligação muito forte com a área pedagógica, com o ensino. Ao longo da nossa existência, a nossa igreja tem influenciado vidas através do ensino da palavra de Deus. E esse espaço tem esse objetivo, de poder compartilhar aquilo que o Senhor tem nos revelado nas Escrituras, para que você também possa crescer na graça e no conhecimento. Antes de dar sequência à nossa Escola Bíblica Especial, eu gostaria de pedir a você que nos assiste, que compartilhe o link desta programação. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu joinha no final, porque quanto mais pessoas assistirem esse vídeo e interagirem com ele, maior engajamento nós teremos e novas vidas terão acesso a esta palavra que nós ministraremos. Combinamos dessa forma? Eu conto com você. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Olha nós de volta, mais uma vez, podendo aí dar sequência à nossa programação. Como eu disse no início, nós estaremos refletindo na palavra de Deus a partir da nossa série de lições bíblicas. No nosso caso, estamos estudando a última série de lições deste ano, que compreende os meses de outubro, novembro e dezembro. O tema geral nos apresenta o Deus das alianças. Trata-se de uma reflexão teológica a respeito da teologia do Antigo Testamento, o modo como Deus se revela com suas criaturas, o modo como Deus interage com os seres humanos, nos baseando nos ensinos veterotestamentários e como isto se desdobra no Novo Testamento. Dando sequência à nossa série de estudos, hoje estaremos estudando a lição de número 8, cujo tema é Louvem ao Senhor. E para participar conosco desta programação, pela graça de Deus, mais uma vez temos a alegria de receber aqui o pastor Jeremias. Pastor Jeremias, Amém. Que bom ter o senhor novamente aqui. É uma honra para mim poder apresentar este programa com a sua presença, tendo o senhor como convidado. E antes de darmos sequência, por favor, dê sua palavra de saudação, o pessoal de casa quer lhe ouvir. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, pastor Wilbert. Uma alegria enorme estar de volta aqui para falar disso que nós gostamos, que é a palavra de Deus. Porque, afinal de contas, quando falamos da palavra de Deus, ela enche o nosso coração e nos traz alegria espiritual. Eu louvo a Deus por você também, que tem tirado um tempinho para poder ouvir e aprender um pouquinho da palavra. Estaremos hoje, à luz da Bíblia Sagrada e com o auxílio do Espírito Santo, falando sobre um tema importante que é louvem ao Senhor. Maravilha, pastor. Eu falei da outra vez, o pastor esteve aqui com a gente, né? Ele tem esse carisma, essa alegria. É muito bom ouvi-lo, pastor. Amém. Vamos contar aí com o seu conhecimento bíblico para podermos crescer na graça e no conhecimento. Lembrando sempre que nós seguimos a didática da nossa lição, nós fazemos o estudo a respeito do ponto conforme o Antigo Testamento apresenta, a gente confere este ensinamento no Novo Testamento e a gente parte para uma área aplicativa, para um momento aplicativo, de como isso pode se aplicar no nosso dia a dia. Como foi dito, nós estaremos estudando sobre o tema Louvem ao Senhor e o texto base que a nossa lição apresenta é o seguinte: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Salmo de número 150, versículo 6. Pastor Jeremias, a palavra louvor e as que têm a ver com essa expressão, via de regra, é muito comum no meio religioso. É uma palavra própria para quem adora. É uma palavra apropriada para os devotos. De bate pronto, pastor, o que a gente pode aprender com este tema, sobretudo com este versículo?
Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Há uma diferença muito grande em cantar e louvar. De vez em quando você até canta, e algumas pessoas cantam muito bem. Outras, diferentemente disso, louvam. E isso é maravilhoso. E quando a Bíblia diz que todo ser que respira, incluiu com certeza a mim e a você nesse contexto aí. Devemos louvar ao Senhor, aleluia, ou seja, rendei graças ao Senhor em quantidade maior do que aquela que nós cantamos. Nós vamos aprender ao longo desse estudo que louvar é muito mais do que cantar, é se encher da unção e dizer que Deus é o Senhor nosso, ou seja, o Senhor das alianças, que é o que nós estamos a estudar nessa série. Perfeito, pastor. Como o próprio tema sugere, a gente vai fazer um estudo se baseando na maneira correta de adorar a Deus, tendo como ponto de partida a adoração que era realizada no meio do povo de Israel. Como a lição ela vislumbra a teologia do Antigo Testamento, o povo de Israel era o povo estabelecido por Deus no Antigo Testamento. Sim. Então, o modo como os israelitas adoravam ao Senhor e como isso está registrado na Bíblia tem muito a nos ensinar. Como, nos tempos de hoje, a gente pode adorar a Deus a partir daquilo que o Antigo Testamento nos apresenta. Quais são os princípios? E para a gente, assim, seguir de maneira bíblica, a proposta da lição é nos apresentar alguns princípios baseados no livro de Salmos. O livro de Salmos, que inclusive o significado cujo significado é louvores. Louvor. Terrelim. Terrelim, palavra em hebraico, sim, traduzida quer dizer louvores. Então, os 150 salmos da Bíblia, eles giram em torno deste significado, de louvores. E a gente vai estar estudando a respeito do assunto. Pastor, por favor, a gente vai aqui trabalhar a nossa lição bíblica a partir de quatro subtópicos. Sim. Canções de louvor, canções de oração, canções de ensino e canções reais. O que o senhor tem a nos dizer sobre esses 4 tópicos apresentados na lição? A nossa lição, ela classifica os louvores do livro de Salmos desta maneira. Canções de louvor, canções de oração, canções de ensino e canções reais. Por favor, pastor, fique à vontade. Tá, nós vamos, com o passar do tempo, discorrer sobre cada uma delas. Mas como nós falamos que salmos são louvores, canções aqui é de adoração. Como adorar a Deus louvando, como adorar a Deus orando. Tem maneiras diferentes aqui, não é isso? Como adorar a Deus através do ensino, ou aprendendo através de um louvor. E como adorar a Deus de maneira agradável. Eu sou suspeito a falar, porque eu sou um camarada que sempre gostei muito do livro dos Salmos. Eu me lembro que em uma certa ocasião, nós tomávamos conta da juventude promessista, e naquela oportunidade nós fizemos um desafio em um dos nossos encontros, que era para saber quantas pessoas que sabiam alguns salmos de cor. E como o ajuntamento era grande, nós falamos, não vamos começar por quem sabe um, porque a grande maioria sabia um salmo de cor. Não vamos começar por 2, porque a grande maioria sabia. Começamos por 3. Quem sabia 3 salmos de cor do começo ao fim. E naquela oportunidade tinha um número grande, havia 18 pessoas que sabiam 3 salmos de cor. Mas nós fomos subindo a oportunidade, quem sabia 4. E daquele montante caiu para 12. Quem sabia 5 tinha 7. Quem sabia 6 tinha 7 ainda. Quem sabia 7 caiu para 5. Quem sabia 8 caiu para 2. E quem sabia 9 só caiu para 1. E eu, naquela oportunidade, foi um dos filizados que sabia os 9. Mas depois de um certo tempo, eu falei, mas quem sabe 9 pode saber 10. Quem sabe 10 pode saber 15. Mas quem sabe 15 pode saber 20. Mas quem sabe 20 pode saber 25. Quem sabe 25 pode saber 30. E foi subindo o número, até chegaram aos 40 salmos por inteiro, do primeiro ao último verso. E alguns deles fantásticos, e alguns deles estão nessa lição de hoje. E com certeza nós iremos nos alegrar com eles aqui nesse estudo de hoje. Eu tenho certeza que você vai ser enriquecido. Não desliga não, fica a ouvir aí com certeza. O livro de Salmos, assim, ele é bem representativo, né, no contexto de adoração, porque assim, em Israel, pastor, os Salmos era literalmente um livro de cânticos. Cânticos. Hoje a gente lê o livro de Salmos, a gente está estudando
o livro de Salmos. Em Israel, o livro de Salmos eram melodias. Poesia pura. Poesias cantadas. Né? As pessoas elas entoavam louvores. Quando iniciava o culto em Israel, né? A gente pode até imaginar, né? O dirigente do culto dizia, vamos cantar o Salmo de número 35, vamos cantar o Salmo de número 150. Então, o livro de Salmos eram canções inspiradas pelo Espírito Santo. O que é importante a gente destacar é que não eram canções aleatórias. Não. Eram canções intencionais. O Espírito Santo, ele produzia essas canções no coração daqueles que as escreviam para ensinar às gerações que viviam naquele tempo e às gerações futuras. Então esse é o nosso desafio. O que é que a gente pode aprender sobre a adoração a partir desses louvores? Então, pastor, a gente tem uma classificação que eu já mencionei aqui. Então, a partir dessas classificações, a gente vai basear nossas perguntas. As perguntas, elas sempre aparecem aqui na tela. Aqueles que têm a lição bíblica poderão acompanhá-la no seu próprio material. Se você não tem, fique tranquilo, vai aparecer a pergunta aqui embaixo, a fim de que você possa, de alguma maneira, interagir com a gente. A pergunta número 1, pastor, diz assim, com base no item 1 e no Salmos 8 e 150, faça as ponderações sobre as canções de louvar, as canções de louvor. Qual a sua importância para os adoradores? Qual a importância para os adoradores destes salmos, pastor? Maravilhoso. O adorador, quando ele ouve um salmo ou canta um salmo desse que exalta ao Senhor, ele fica cheio da unção. Por exemplo, esse salmo de número 8 é maravilhoso. Diz assim, ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Puseste a tua glória acima de todos os céus. Da boca das crianças e dos que mama, tu suscitastes força para calar o inimigo e vingativo. Quando eu olho para o céu, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu preparastes, eu pergunto, o que é o homem mortal para que tu lembre deles, ou o filho do homem para que o visite? Contudo, um pouco menor o fizeste do que os anjos, de honra e de glórias o coroaste. Faça com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Os animais do campo, as aves que voam pelo ar, os peixes que navegam pelo mar. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Maravilhoso. Um salmo que engrandece o nome do Senhor, né? Que louva, que adora. E o Salmo 150, pastor? Maravilhoso, então, né? Já fizemos, foi uma parte da nossa introdução aqui, lembra? E finalizando ele. Mas ele começa de maneira agradável e termina de maneira mais agradável ainda. Ele diz assim, louvai ao Senhor. Louvai-o no seu santuário, no firmamento do seu poder. E aí ele começa a dar uma lista enorme de instrumentos musicais que você deve apresentar. Aí, no final, você fala, pastor, mas eu não toco nenhum desses instrumentos. Ele diz assim no finalzinho, todos que têm fôlego, louve ao Senhor. Ou seja, há lugar para todos num salmo de louvor desse. De vez em quando nós fazemos um culto de adoração. Tem culto de mensagem, não é isso? Tem culto de oração, mas tem culto que, ou seja, a essência dele é de adoração. Então, meu irmão, adore ao Senhor, louve ao Senhor. Então, nessa linha, pastor, o que a gente aprende? A gente aprende que, assim, o nosso relacionamento com Deus não envolve apenas pedidos, né? Sim. Existe uma compreensão equivocada de que Deus é aquele que atende os anseios humanos e somente isso. Sim. Na Bíblia, Deus é aquele que merece ser louvado. Então, no nosso relacionamento com Deus, não deve constar apenas pedidos, conquanto Deus cuida das nossas necessidades humanas. Deus também deseja ser louvado. Isso é muito importante para nós. Uma vez eu escutei alguém dizer o seguinte, nós temos uma carência tão grande de adorar a Deus, que se Deus não existisse, era necessário criar um Deus para que nós supríssemos essa carência. Maravilhoso isso. Então a gente precisa louvar, correto, pastor? Então esse salmo ensina isso para a gente. E outra, quando você for louvar, louve. Eu fui há certo tempo no norte do Mato Grosso, numa das igrejas nossas. Eu não sabia se iniciava o culto dos domingos às 19 às 19h30. O certo é que nós chegamos por volta das 19h. O meu irmão foi me conduzindo até lá. E quando chegamos uma rua antes da igreja, havia um som que ecoava pela avenida, sabe? Aquele som gostoso de alguém a cantar com a alma. E eu disse para o meu irmão, com certeza vamos chegar atrasados, já começou o culto. Para minha surpresa, quando chegamos na igreja, havia apenas uma irmã a ensaiar, mas ela ensaiava com a alma, sabe? Cantar com a alma. Adorando. Adorando. Aquilo tomou conta da avenida, aquilo era maravilhoso. Deu para entender isso? Isso é adorar ao Senhor através do louvor.
Então, quando você fizer isso, irmão, coloque a alma na letra e adore o Senhor. É cantar com o coração, né, pastor? Coração. É cantar com o coração. Não é apenas cantar com a boca, não é apenas cantar com as notas musicais. Sim. Como o senhor falou agora há pouco, é cantar com a alma. E de vez em quando a gente faz isso sozinho num carro. Já viu isso? Você canta com a mesma intensidade ou até maior do que cantando na igreja. O senhor falou agora há pouco, né, assim, existem pessoas vocacionadas para a área da música, que têm habilidade com certos instrumentos, mas isso não quer dizer que existe uma seletividade de adoradores. Não. Todos são adoradores, correto, pastor? Todos. Se uma pessoa ela não tem uma vocação para tocar um instrumento ou para conduzir uma canção com a sua capacidade de canto, mesmo assim, ela faz parte do grande coral que adora ao Senhor. E essa canção tem que ser nesse ímpeto, né? Então você tem que tomar cuidado. Imagina que você é um ministro de louvor. Canta muito bem, mas não tem ensaiado, porque você canta bem, sempre cantou bem. Em contraproposta, tem um irmãozinho que canta muito pouco. Ele ficou um mês inteiro ensaiando. Deram uma oportunidade para ele cantar em um dos cultos e ele ainda errou a letra. Aí eu pergunto, quem é que Deus aceitou? Aquele irmãozinho que ensaiou um mês inteiro ou você que sabe por fazer e não faz da melhor maneira possível? Então, cuidado. A Bíblia diz que se for para o Senhor, tem que fazer o nosso melhor. Tem que ser com excelência, pastor. Excelência, o máximo. Deus merece o melhor, né? Por isso que ele escolheu você como ministro do louvor, porque ele sabe da sua capacidade. Assuma a sua posição e adore. Os cantores famosos, né, quando eles vão fazer suas apresentações, quanto tempo eles passam ensaiando? O palco é todo bem projetado. Não conversa com ninguém antes da apresentação. Existe toda uma preocupação para que haja excelência a fim de atender o público. Né? Então, se existe essa excelência no reino dos homens, imagina, por que no reino de Deus tem que ser diferente, né? Então, isso não é somente para quem canta lá no grupo, né, pastor? Isso, qualquer pessoa que vai para um culto, ela precisa ter essa percepção, né? Eu vou lá e eu estarei lá adorando ao Senhor de todo o meu coração e vou fazer como esses salmistas fizeram, né? Eu vou cantar e vou adorar ao Senhor. Pastor, tem uma outra classificação que a lição apresenta, que fala sobre os salmos para a vida de oração, né? Com base no Salmo 3,60, a gente vai falar um pouco da importância desses grupos de salmos, né? O salmo que também nos propõe uma conversa com Deus. O que é que o senhor tem a dizer para a gente? Pergunta de número 2. Então, de vez em quando você recita um salmo, dependendo do salmo, ele é um salmo de oração. Você começa a orar automaticamente. Ao você recitar o salmo, como esse salmo de número 3, o salmista diz, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Davi estava fazendo uma queixa justamente por ocasião da intriga com seu filho Absalão. Estava foragido do palácio, né? O palácio se rebelando contra ele. E ele começa a fazer essa oração. Tem um outro salmo que eu gosto bastante, que é o salmo de número 20. Diz assim, o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, envie-te socorro desde o teu santuário e te sustente desde Sião. Lembre das tuas ofertas e aceita todos os teus holocaustos. Tem alguns salmos desse que quando você, ao recitá-lo, você ora. Então você que está sem palavras para orar, abre a Bíblia. Existe um salmo para cada ocasião. E com certeza você vai se encontrar em um desses salmos. Como diz esse outro, ele diz assim, com a minha voz clamei ao Senhor, e com a minha voz ao Senhor supliquei. Ou seja, a oração aqui ficou mais intensa. Primeiro ele só estava clamando, agora de repente você já clama e chora ao mesmo tempo. Ou seja, você suplica. E em dados momentos das nossas reuniões, um salmo desse cai bem. Tem salmos que não servem para todo dia, você sabia disso? Tem salmos que se não encaixa. Eu me lembro que meu pai era extremamente cuidadoso ao nos levar para a escola bíblica. Naquela oportunidade, quando se chamava o seu nome, você tinha que dizer um versículo bíblico. Hoje não, você faz a chamada, não tem mais chamada. Presente, eu estou aqui, é nós. Naquele tempo não, você levantava e dizia um versículo bíblico. E eu ensaiei um versículo e ele não deixava a gente repetir o mesmo versículo 2 sábados seguintes. E eu tinha um na ponta da língua. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. E fui para a escola bíblica do sábado seguinte. Quando chegou a minha oportunidade, a professora levanta e diz o meu nome, eu levanto rapidamente e diz, na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Ela falou, no final da escola, eu quero falar contigo. Ela olhou para mim e falou, quantos anos você tem? Eu falei, 5. Você sabe o que é clamar? Eu falei, não sei. Ela falou, então esse salmo não serve para você. Você não pode mentir na casa do Senhor. Deu para entender a razão? Hoje eu entendo bem claro.
Eu dizendo naquela oportunidade, com 5 anos, na minha angústia, eu não sabia o que era angústia, não sabia o que é clamar. Agora tem irmãos aí que sabem hoje. Passou por momentos difíceis durante essa pandemia e com certeza vão entender bem esse texto aqui, né? Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então existem salmos para cada ocasião. E alguns desses salmos são salmos de oração de fato. Quando você começa a recitá-los, o seu olho enche de lágrima porque você começa a falar com Deus e começa a sentir Deus lá no seu interior. A adoração que era praticada em Israel, pastor, é uma adoração que compreende as fraquezas humanas. Quando a gente se relaciona com Deus, Deus é alguém que também ele se preocupa com as nossas limitações, com nossas dificuldades. Sabe? Por isso que no livro de Salmos tem essas poesias de homens que enfrentaram situações difíceis e por fim venceram, né? Como esse 60 diz assim, Senhor, porque tu nos rejeitaste? Porque desprezaste-nos? Tem estado indignados contra nós? Dá para você ver o Salmo. Aí no finalzinho ele diz assim, restabelece-nos. Ou seja, era um salmo para determinadas ocasiões em que o líder espiritual desviou do Senhor e o povo ficou deixado à mercê. E agora quando levanta um outro líder, vem para o centro do templo e começa a recitar esse salmo. Senhor, ouve de novo, volta os teus ouvidos para nós. Um salmo deste de oração. Eu imagino Deus lá do céu ouvindo o líder espiritual do povo a fazer essa petição a Deus. Maravilhoso isso. Graças a Deus, pastor. O Salmo nos ensina a louvar a Deus e o Salmo também nos ensina a orar. Orar, né? sim. Nós temos também uma outra classificação apresentada na nossa lição bíblica, que está sendo descrita aqui na pergunta de número 3, que nos fala o seguinte: destaque alguns versos do Salmo 1 e 119 e com a ajuda do item 3, pontue como o livro tem muitos ensinamentos sobre a palavra de Deus. Cantar o conteúdo da Bíblia é importante. Nós estamos aqui na classificação das canções de ensinos, né? O Salmo nos ensina a louvar, o Salmo nos ensina a orar, e o Salmo nos ensina a palavra de Deus, pastor. O que é que a gente pode aprender, levando em consideração aí alguns versículos do Salmo 1 e do Salmo 119? Tá, e o Salmo 1 você conhece, com certeza. Não tem como você ler o livro dos Salmos sem começar pelo começo, fazendo um pleonasmo aqui, né? Isso. Diz assim, bem-aventurados os que andam num caminho reto, não é isso? E andam na lei do Senhor. Aí ele te dá uma razão pela qual. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Olha que maravilhoso esse texto. Ou seja, aqueles que andam na lei do Senhor. Um salmo de ensino, compreende a lei do Senhor. Aí vem lá o 119, de repente esse você pulou. O 1 eu tenho certeza que você não pulou, mas o 119, pastor, quando eu abri o Salmo 19 e eu folheei e percebi que ele tinha mais de 2 páginas, eu pulei dele. Mas eu, pelo menos o primeiro versículo você leu. Bem-aventurados que trilham num caminho reto e andam na lei do Senhor. Ah, pastor, mas tem lá dentro desse salmo um versículo que eu gosto muito, não é isso? Que é o 119, versículo 105. Lâmpada, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Maravilhoso. Ele faz uma diferença entre lâmpada e luz. Quando acesa, já é luz para o caminho. Então, nós precisamos entender. Mas se você for lá no versículo 142, ele diz, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Esse salmo é um salmo acróptico, ou seja, dividido em 8 versículos cada um. Juntando cada texto desse, cada um deles representa uma letra do alfabeto. Alfabeto hebraico. Como se fosse ali. São pequenos trechos do salmo, mas cada um deles faz um sentido enorme. Esse conjunto de versículos, 8 versículos cada um, então você lê pelo menos os 8, não lê um só. Entendeu? Certo? Aí você vai ver como você vai ser enriquecido pelo ensino. Esse Salmo 119, então, ele é maravilhoso. O dia que você tiver tempo, mas precisa ter tempo.
Ler com calma e ler com reflexão, né? O próprio Salmo 1, pastor, me permita, que o senhor falou, que fala numa outra tradução, que tem o mesmo sentido que o senhor citou, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita todos os finais de semana, é isso? Essa parte que gostaria de focar. Medita de dia e de noite. De dia e de noite. Pastor, o que é meditar, pastor? O que seria meditar? Explica pra gente. Irmão, então vamos lá, vamos trazer uma coisa diferente entre ler. Você vai falar, pastor, não tem jeito de ler ela dia e noite. É porque ler, a pessoa pode ler apenas por ler. Mas o que é meditar, pastor? De vez em quando sobra um tempo pra gente fazer uma meditação. Você não deita na cama e já dorme de imediato, faz isso ou não? Geralmente não, alguns conseguem, né? Alguns conseguem, mas eu quando jovenzinho, eu queria aprender alguma coisa e eu deitava para meditar, eu não deitava para dormir. E de vez em quando eu acordava e estava coberto. Minha mãe, com todo cuidado, vinha lá e botava uma coberta. Né? Eu falei, mãe, mas eu não deitei para dormir. Deu para entender a razão? Eu deitei para meditar. E aí te vem a memória, algo, e como diz a palavra, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é meditar. Tem algumas ocasiões que você não vai ter a Bíblia na mão, mas você vai trazer à memória. Trazer à memória o quê? Que você aprendeu na palavra, mas você não aprendeu? Verdade, não tem como meditar. Não tem jeito de trazer à memória aquilo que você não leu, pelo menos. Então é importante meditar, não só ler, mas para um pouquinho. Nela medita de dia e de noite. Talvez, pastor, a gente vive uma sociedade acelerada e a gente precisa rever esse comportamento, né? Aí vai dizer, pastor, esse salmo não encaixa mais na... A palavra de Deus, ela é atemporal, né? Ela se aplica a qualquer época e qualquer circunstância. O problema não está no salmo. O problema está na falta de meditação. Porque a Bíblia não pode ser um mantra, né, pastor? Onde a pessoa apenas lê ou a deixa aberta. Você precisa... O senhor falou até com alegria. Recitou alguns versículos com alegria dos salmos. Porque o senhor entendeu. Entendi. É queimar neurônio para entender. Porque o Salmo tem aprendizado. A gente está aprendendo sobre a adoração que acontecia lá no meio do povo de Israel. A adoração tinha canções que vinham da alma, né? Tinha oração, mas tem que ter aprendizado. É possível adorar, pastor, sem entender o que está fazendo? Deus aceita esse tipo de adoração? Não, é possível cantar. Adorar, não. Adorar já é diferente. Muitas das vezes a gente vive a letra que está a cantar. E é gostoso. De vez em quando você tem uma afinidade maior com um ou outro louvor. A letra dele fala ao teu coração. E aí todas as vezes que você ouve esse louvor, você adora e chega a chorar por ele. É por isso que há diversos tipos de louvores cantados na igreja. Não é isso? Outrora nós tínhamos alguns dos tradicionais hinos evangélicos. Precisamos trazer alguns desses hoje da tona. Pastor, mas nós estamos numa época onde os louvores são diferentes de outrora, mas precisa ter sentido na letra, né, irmão? Não pode ser apenas uma letra aleatória, né, pastor? Ou somente o som de música sem letra. E aí, quando faltam palavras, vocês começam a cantar, e não põe nada de palavra nelas. Tem que ter um aprendizado, pastor. Tem que ter um aprendizado. Foi por isso que os principais escritores, se for ver quem mais escreveu os salmos, foi Salomão. A Bíblia diz lá que ele fez mais de 3.000 provérbios e 1.050 salmos. Impressionante, né? E nem todos os salmos deles estão entre esses 150, tá certo? Mas foi um dos camaradas que mais escreveu salmos. Mas nós temos aqui dentro desses nossos, e nós costumamos dizer Salmo de Davi, nem sempre é o Salmo de Davi, né? Tem vários escritores de salmos. Se convencionou, né? A colocar na responsabilidade de Davi todos os salmos, mas são autores variados, né? Pastor, o culto a Deus, a gente aprende no Antigo Testamento, sobretudo no livro dos Salmos, ele tem que ser pedagógico. Tem que ter. Por isso que Paulo diz que o culto ele precisa ser racional. O culto tem que ser inteligente. Não pode ser apenas um momento de êxtase, onde as pessoas sentem emoções, mas não sabem por que estão emocionadas. Jesus disse em certa ocasião, replicando o que o profeta Isaías havia falado, que algumas pessoas adoram a Deus com os lábios, mas o coração está distante. Então, o senhor concorda comigo, pastor, que é importante entender o que está fazendo e, sobretudo, adorar conforme se pauta pela palavra. Tá. E aqui tanto faz no ajuntamento ou individual.
A adoração O princípio é o mesmo. a adoração não somente é praticada num momento coletivo, como individual. De vez em quando eu faço isso através de um louvor, eu mesmo cantando sozinho. Né? Ah, mas sou tão desafinado. Não, mas aqui não estamos falando de afinação. É diferente, né? Não, nós estamos falando do coração ligado ao que se canta. E isso é adorar. E muitas das vezes na igreja, não, lá eu tenho alguém que eu acompanho no louvor e, como você disse, nós vamos formar um grande coral. E a Bíblia diz isso lá, por ocasião da volta do Senhor Jesus, teremos parte de um grande coral. E se você pretende cantar no coral lá, é importante que você cante aqui também. Nos momentos de adorações, cante ao Senhor Jesus. De repente você não tem afinidade com um ou outro louvor, mas aquele louvor que você tem afinidade, coloque a tua alma nele, cante e adore ao Senhor. Por isso o texto diz, louve ao Senhor. Todos que têm Fôlego. amém. Você está incluso nessa, meu irmão. Você não morreu ainda não. Glória a Deus Se por tiver isso. oxigênio nos pulmões, pastor, deve-se adorar ao Senhor, né? Não deixa para cantar quando você tiver dificuldade em respirar. Falar, mas eu queria cantar, mas justo hoje, irmão. Cante agora. Pastor, tá maravilhoso a nossa conversa, o nosso diálogo. Eu vou aqui para a quarta pergunta, né? Que trata das canções reais, né? No sentido de realeza, né? Sobre as canções reais explicadas no item 4 da nossa lição bíblica, à luz do Salmo 2:99. Comente o que se pode aprender sobre o reinado de Deus e seu rei. Eu estou fazendo questão de repetir, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. A gente tá aprendendo como adorar a Deus a partir da experiência do povo de Israel, que era orientado pelo próprio Deus, cujos registros estão no livro de Salmos. Sim. Então, na adoração, tem louvor, que deve ser feito de todo o coração, o pastor frisou muito bem isso. Deve também ter um momento de oração, a gente tem que orar ao Senhor, abrir o coração para o nosso Deus. É importante ter aprendizado, mas no que diz respeito a canções reais, pastor, o que é que a gente pode aprender? Tá. Quando a Bíblia fala de canções reais, muitas das vezes um salmo era escrito para o próprio rei do momento em questão. Legal. Como esse salmo de número 6 diz assim, eu, porém, constituir o meu rei sobre o meu monte santo Sião. Mas aqui, além de estar referindo ao rei do momento, estava referindo ao rei Jesus Cristo, que assumiria o comando. Ou seja, tinha uma conotação tanto para a época atual em que foi escrito, como para um momento futuro. Então, muitas das vezes, quando nós falamos, seja entronizado o rei, se fosse naquela época, de repente, estava cantando isso para o Davi, não é isso? Mas nós hoje cantamos ao Rei dos Reis. É a ideia do aqui e agora e lá e então. Lá então, isso é maravilhoso. Ao Rei dos Reis, imortal, invisível, mas real. E nós sabemos isso quando estamos a cantar a esse rei. Não, mas nós não estamos vivendo uma monarquia. Quanto ao ministério que nós estamos a viver hoje, somos dirigidos. A Bíblia diz que haverá um momento que Jesus voltará como rei. Hoje ainda não, mas ele vai voltar como esse rei e merece adoração. E uma das adorações é justamente cantar. Uma adoração ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Maravilhoso. Na adoração, pastor, é importante destacar quem é que está sentado no trono, né? O trono não é de quem canta, o trono não é de quem prega, o trono não é do líder humano. É uma pergunta óbvia, pastor, mas eu vou instigá-lo, né? Sim. Quem deve estar no trono quando a gente adora a Deus? Tá, nós precisamos entender justamente isso. Quando nós vamos para a igreja, subentende-se que nós estamos a prestar um culto. Presta-se um culto à maior entidade. E o culto não é para alegrar o meu e o seu coração. O culto é para alegrar o coração de Deus. Em contraproposta, nós nos alegramos em fazer esse trabalho. Deu para entender isso? Isso. Então, de repente, você vai a um culto e diz, o culto hoje não foi muito agradável. Como é que o culto não foi agradável? Não foi para você o culto. Eu já vi algumas pessoas e disse, olha, eu fui hoje ao culto e o culto, a palavra não falou ao meu coração. Mas a minha pergunta é, antes de sair de casa, você orou para que o culto fosse abençoado e que Deus, através da palavra, falasse ao seu coração? Tem uma irmãzinha lá que eu tenho certeza que orou para isso. E quantas das vezes, eu como pastor e você também,
de repente descemos num culto e achamos que a nossa pregação não foi tão eloquente quanto. Já aconteceu isso contigo, já? Opa, várias vezes. E aí, de repente, quando você sai para cumprimentar, tem uma irmãzinha lá na fila, falou, pastor, glória a Deus, Deus falou o que eu queria ouvir, eu pedi para ele. Ela orou antes de sair de casa, falou, Senhor, fale comigo. Aí eu pergunto, Deus vai falar com ela que orou ou com você que nem sabia que tinha culto, chegou lá por acaso? Deus responde segundo a necessidade do nosso coração. Isso é maravilhoso. O culto tem que... o nosso culto, assim, começa quando a gente sai de casa. Opa, já prepara antes. Eu me lembro, pastor, quando eu era criança, era muito comum os meus pais reunirem, né, os filhos e fazerem uma oração antes de sair de casa. Né? Aquilo estava ensinando para a gente quão valiosa é a conexão com Deus a partir do momento que a gente sai de casa. É como você vai para um trabalho, você indo para o trabalho, se sofreu um acidente, sabia que é acidente de trabalho? No percurso? Sim. Você está indo para a igreja e já está adorando, você já saiu. Verdade. Você já saiu, já está adorando o caminho, é adoração ao Senhor, não é quando chegar na igreja. Exatamente, né? Por uma questão de tradição, a gente quando chega no lugar do ajuntamento, a gente ora, aquela oração que a gente pratica é exatamente para nos conduzir a um momento de conexão com Deus, né? Lembrando sempre, né, que Deus está no trono, o culto é para Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. E a palavra de Deus é bem clara, né? Quando você entrar no santuário, ou seja, entrar no templo, você tem que ter uma reverência, porque lá há alguém que merece adoração, não é isso? Lá tem o rei. A ponto do próprio sábio Salomão escrever, guarde o teu pé quando entrares na casa de Deus. Ou seja, tenha cuidado com o que você vai fazer, porque lá tem adoração e ele merece o louvor. E nisso, os nossos irmãos católicos dão um show em nós. Eles têm uma reverência pela casa de Deus grande, e que nós, evangélicos, precisávamos entender isso também, ter a mesma reverência quando entrar na casa de Deus, seja ela no momento do louvor, não é isso? Seja no momento da mensagem que está lido, de repente um salmos desse, lido como adoração a Deus, e nós precisamos estar cientes de que esse momento é momento de culto e é momento de adoração. Muito bom, pastor, né? Estamos aprendendo à luz das Escrituras como adorar a Deus, né? Sim. Aprender nunca é demais, né? Aprender, sobretudo, com a palavra do Senhor. Sim. Dando sequência ao que está registrado na nossa lição bíblica, a gente vai para a pergunta de número 5, que diz assim: com base nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, o que se aprende sobre a utilização dos salmos na pregação do Novo Testamento? Pastor Jeremias, lê para a gente essa referência bíblica, Lucas 24, versículo 27, por favor. Esse texto aqui é referente aos 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus chega perto deles, Jesus começou a explicar todas as passagens da Escritura Sagrada que falava dele, iniciando com o livro de Moisés, os escritos dos profetas e dos salmos. Opa, Jesus falando dos salmos. Confirmando a respeito dele, de que ele de fato era o Messias que deveria morrer, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Embora os discípulos no caminho de Emaús sem entender, Jesus deixa bem claro que os salmos davam a referência clara a respeito dele, que de fato ele era o Messias. Relembrando os irmãos, os discípulos estavam tristonhos por conta da morte do Filho de Deus, Jesus havia morrido. Até então, eles haviam esquecido da promessa de ressurreição. De repente, Jesus aparece, eles não os reconhecem. E, de repente, Jesus diz, olha, vocês não leram o que está escrito lá nos profetas? Jesus olha para eles, vocês são crentes. Vocês não leram nos Salmos. Mas por que vocês estão tão tristes assim? Vocês não leram o que a Escritura diz a respeito? Não leram nos Salmos, percebe? Não leram nos Salmos. Então, os Salmos da Bíblia sempre foram vistos como palavra de Deus, né? Também palavra. Tanto por Jesus como pelos seus apóstolos. Eles não foram inclusos no cânon da Bíblia Sagrada somente como um cântico de adoração, não, é palavra de Deus também. A referência, pastor, de adoração das pessoas que são citadas no Novo Testamento é a adoração que é relatada nos Salmos. Dos Salmos. Então, a época é diferente, o contexto é diferente, mas os princípios são os mesmos, né? E com certeza todos eles conheciam o Salmo. De repente, desconhecia alguns trechos dos profetas, mas o Salmo não era claro para todos eles. E os Salmos, eles também têm essa conotação profética, né? Também, alguns deles, se fala da ressurreição, o próprio Jesus está falando, está fazendo uma interpretação do texto. Gente, está escrito nos Salmos, quando vocês adoram, vocês vão para o templo adorar, o que aconteceu com o Messias, estava lá.
vocês adoram, vocês cantam isso, vocês aprenderam isso nos Salmos, né? Então a nossa adoração, pastor, assim, ela se baseia, né, nessas mensagens que estão registradas no livro dos Salmos, também porque elas foram praticadas pelos irmãos do Novo Testamento, tanto por Jesus como por seus apóstolos. O próprio correto? Paulo, quando vai dar algumas das suas mensagens, ele faz questão de relembrar esses processos. Vai lá, está escrito lá no Salmo, ele será acordado até que põe os seus inimigos por estrado dos seus pés. Ah, olha, ele Paulo, parafraseia, né? Ele faz uso, né? Aí opa, esse cara é crente, ele conhece parte da Bíblia, né? Os irmãos deram créditos à palavra de Paulo porque ele usava parte do conteúdo que eles já conheciam e tinham em mãos como sendo a palavra de Deus. Gente, como as escrituras são extraordinárias, né, pastor? Sim. Porque elas são intencionais, né? Sim. Elas são intencionais e contextualizadas, né, para a gente. Pastor Jeremias, a última parte aqui da nossa lição bíblica, ela tem como tópico aplicando a vivência cotidiana. A gente estuda a teologia do Antigo Testamento, confere no Novo Testamento e a gente vai para a parte prática. A gente precisa colocar em prática, né? E tem aqui uma proposta para a gente na lição que diz o seguinte: louve ao Senhor adorando-o da forma correta. Então quer dizer que pode-se adorar a Deus de uma maneira incorreta, pastor? Pode. A Bíblia diz que aqueles verdadeiros adoradores devem adorar o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, você fazer aquilo que de fato você pratica, porque de repente a gente canta uma coisa e vive uma outra. E isso já não é mais verdade. E aí perde a validade da palavra. E a Bíblia diz que a palavra de Cristo não pode ser banalizada por mim ou por você. Então nós devemos ter cuidado com aquilo que cantamos. E eu tenho visto hoje, é muito comum as pessoas usarem os mesmos instrumentos que tocam na igreja, vai para uma festinha, canta um hino de louvor lá na festinha, não é isso? Difere daqueles nossos irmãos que foram levados cativos, lembra disso? E pediram para ele, canta um louvorzinho lá da sua igreja. Ele falou, não vou cantar um hino do louvor de Deus em terra estranha. Ele disse, se apegue à minha língua, ao meu paladar, mas eu não vou fazer isso. Deu para entender? Então não é porque você está numa rodinha de amigos que nós vamos cantar um louvorzinho de igreja lá, tomando uma cachaça. Fazendo... porque de repente a gente faz isso. Mas, pastor, eu estava cantando. Você estava cantando, você não estava louvando. Que a adoração ela tem a ver com a vida também, né? A adoração ela não é um mero ritual, né, pastor? Não. O ritual, né, ele consiste apenas na prática devocional, mas na Bíblia a adoração ela é em espírito e em verdade. O senhor citou agora há pouco, né? O que a gente não pode fazer é como faziam os fariseus também, né? Alguns deles eram ao extremo, a ponto de coar um mosquito e engolir um camelo, mas nós não, nós somos diferentes. Estamos motivados agora pelo sangue de Cristo, não é isso? Lavados por ele e, portanto, devemos louvar a Deus. Louvar a Deus de que maneira? Com um coração alegre. Irmão, quando você for para louvar o Senhor, louve ao Senhor. Eu já vi algumas pessoas que vai a um culto, você vai dirigir um culto, fala, nós estamos aqui felizes, aí você olha a cara dele e fala, imagine se ele estivesse triste, né? Feliz, ele está com uma cara dessa, se ele estivesse triste. Agora tem pessoas, não. Você olha para ele, você vê a unção de Deus cair na vida dele. Ele está vivendo aquele momento de adoração. E é isso que fazia o salmista, diz assim, eu me alegro quando nós subíamos junto com a multidão cantando para o templo. Havia uma alegria enorme em saber que aquele ajuntamento era para adoração. E tinha os salmos já descritos para cantar durante esses ajuntamentos. Perfeito, pastor. A gente aprende a adorar a Deus de uma maneira formal, junto com os nossos irmãos. A gente aprende na lição que a adoração também tem a ver com a maneira de nós nos comportarmos, porque a adoração ela tanto tem a ver com a liturgia, como também tem a ver com nossa ética. É por isso que o Novo Testamento diz assim, quando vocês ajuntais, tem o quê? Tem a doutrina, tem os salmos, doutrinas, tem a revelação, mas faça tudo para edificação. Exatamente, né? Tudo com ordem e decência, né? Ordem e decência. Tá nesse contexto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Precisa ter lá a tem a ordem no sentido de organização, de excelência, sim. Deus merece o melhor. E tem a decência no sentido de respeito à palavra, né? É por isso que ele diz, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando com graça ao Senhor em vossos corações. Está ali dentro. Então o salmo está presente aí. Maravilha, pastor.
Pastor, tem uma pergunta aqui de número 6, mas assim, é uma pergunta retórica. É para os nossos irmãos refletirem, né? Eu vou fazê-la. Diz assim, ó. Pensando em sua vida de adoração, ela tem sido pautada por valores aprendidos nas canções dos Salmos? As músicas cantadas em sua igreja local possuem conteúdo parecido com o livro de Salmos? São duas áreas importantes, pastor Jeremias. A área pessoal, que a nossa vida tem que ser um fruto de louvor a Deus, e tem também a adoração coletiva, né? Então eu preciso me preocupar com os princípios de adoração no meu dia a dia, né? A maneira como eu me comporto, a maneira como eu reajo às diversas circunstâncias da vida, e também a maneira como eu escolho louvores na congregação, a maneira como eu produzo o culto a Deus. É isso mesmo, pastor? É por isso que o pastor deve estar bem atento e em sintonia com os ministros de louvor, né? Para saber se de fato esse louvor é o que deve ser apresentado como exaltação a Deus. Se contrariar as Escrituras, não é um louvor que deva ser cantado. Ainda que seja bonito. Tem canções que elas nos seduzem pela melodia, né? O ritmo, enfim, mas se fere os princípios sagrados, elas devem ser evitadas. Pastor Jeremias, nossa audiência, estamos chegando ao fim de mais uma lição bíblica, dando sequência aí aos nossos estudos sobre o Deus das alianças. Nós estamos encerrando a lição de número 8, cujo tema foi Louvem ao Senhor. Certamente o Senhor falou aos nossos corações, nós aprendemos muito a respeito da adoração que era praticada entre os israelitas, cujos princípios foram observados pelos irmãos do Novo Testamento e precisam ser observados na nossa adoração do século XXI. Pastor Jeremias, de minha parte, resta agradecer a Deus pela sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por atender o convite, por trazer sua experiência bíblica para enriquecer a nossa fé. E eu queria pedir, pastor, por favor, que o senhor orasse por nós, que a gente possa compreender a importância de louvar ao Senhor da maneira correta. Nos abençoe, pastor. Abençoe o pessoal de casa, por gentileza. Amém. Obrigado, Deus. Eu te louvo, como diz a tua palavra. Eu te louvo por teu grande amor para comigo e para com esses meus irmãos que têm ouvido esse estudo, Senhor. Encha-os da tua graça e do teu amor a ponto de transbordar, Senhor. Que ao abrir da boca, de fato, saiam os perfeitos louvores a ti, ó Deus Todo-Poderoso. Continue abençoando esse ministério, esse momento de escola bíblica, para que muitas pessoas sejam alcançadas pela tua palavra. Nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Eu digo obrigado, Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, minha palavra de gratidão ao pastor Jeremias, você de casa, que Deus abençoe. Compartilhe o link desta transmissão para que outras pessoas sejam abençoadas. Falei no início, eu volto a pedir aí a você que se inscreva no canal. A gente quer que a palavra de Deus alcance mais corações. Semana que vem, neste mesmo horário, nós estaremos realizando a nossa Escola Bíblica Especial, estudando sobre o Deus das Alianças, cujo tema será A Minha Lei. Tem uma palavra importante de Deus para a sua vida. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima semana.